Oyo, a cidade dos reis e do poder iorubá. Imagine uma cidade tão poderosa que seu nome ecoou por séculos, controlando vastos territórios, impondo respeito a reinos vizinhos e deixando um legado cultural que sobrevive até hoje. Essa é a história de Oyo, a antiga capital do reino de Oyo, que dominou a África Ocidental por mais de 500 anos. Mas o que fazia essa cidade tão especial? Como ela se tornou um império e, mais importante, como seu legado ainda influencia culturas como o candomblé e a umbanda no Brasil. Prepare-se para mergulhar na história de Oyo e descobrir segredos que poucos conhecem. O início de Oyo, onde tudo começou. A cidade de Oyo foi fundada por Oranmiyan, um príncipe descendente de Odùduwa, o mítico ancestral dos Yorubás. Diz a lenda que Oranmiyan partiu de Ifé, o berço da civilização Yorubá, em busca de um novo reino. Ele estabeleceu Oyo por volta do século XIV, dando início a um império que se tornaria o maior dos Yorubás. Mas a cidade não cresceu do nada. Ela foi estrategicamente construída em uma região fértil e próxima a rotas comerciais, permitindo que Oyo prosperasse rapidamente. No começo, era apenas uma cidade fortificada, mas logo se expandiu, absorvendo outras comunidades iorubás e se tornando a capital de um império. Como era a cidade de Oyo? Se você pudesse viajar no tempo e andar pelas ruas de Oyo no auge do seu poder, o que veria? O grande palácio do Aláàfin. No centro da cidade ficava o imenso Palácio do Aláàfin de Oyo, o rei supremo. Ele governava como um monarca absoluto, mas era vigiado por um conselho de nobres, os Oyomese, que podiam depô-lo caso ele governasse mal. Mercados movimentados. O comércio era um dos pontos fortes da cidade. Mercadores vendiam de tudo: ouro, marfim, tecidos coloridos, alimentos e até escravizados, que eram negociados com os europeus em portos distantes. Templos dedicados aos orixás. A religião era parte essencial da vida em Oyo. Havia santuários dedicados a Xangô, Ogum, Obatalá e outros orixás. Xangô, inclusive, foi um dos reis mais famosos da cidade antes de ser divinizado como orixá do trovão. Guerreiros de elite. O exército de Oyo era temido por todos. A cidade era conhecida por sua cavalaria, algo raro entre os iorubás. Os guerreiros de Oyo podiam se mover rapidamente, conquistar territórios e expandir seu domínio com facilidade. Oyo e seu poder sobre outros reinos. Era a capital de um império. Seu domínio se estendia por grandes partes do que hoje são Nigéria, Benin e até regiões do Togo. Mas como eles conseguiram tanto poder? Exército poderoso. Além da cavalaria, Oyo tinha uma estratégia militar eficiente. A cidade mantinha tropas em diferentes regiões do império para evitar rebeliões. Alianças políticas. Os reis de Oyo faziam pactos com outras cidades-estado iorubás e impunham sua autoridade através do medo e da diplomacia. Comércio lucrativo. Oyo controlava rotas comerciais importantes e lucrava com a venda de mercadorias e até escravizados para os europeus. Durante séculos, a cidade foi o coração pulsante da cultura iorubá, e sua influência pode ser vista até hoje em países como Brasil, Cuba e Haiti, onde religiões afrodescendentes mantêm viva a tradição de Oyo. O declínio de Oyo. Como um império cai. Nenhum império dura para sempre, e Oyo não foi exceção. No final do século XVIII, vários fatores levaram à sua queda. Guerras internas. A luta pelo poder entre os líderes do império enfraqueceu a cidade. Invasões externas. Povos como os Fulani atacaram Oyo e tomaram parte de suas terras. Fim do comércio de escravizados. Quando os europeus começaram a abolir a escravidão, Oyo perdeu uma grande fonte de renda. Rebeliões. Cidades-estado que estavam sob domínio de Oyo começaram a se revoltar, fragmentando o império. Por volta de 1835, a cidade foi invadida e destruída. Os sobreviventes fugiram e fundaram uma nova cidade, chamada Novo Oyo, que existe até hoje na Nigéria. Curiosidades sobre a cidade de Oyo.
Jango foi um dos reis mais famosos de Oió antes de se tornar um orixá. Ele era conhecido por sua força, inteligência e gosto pelo poder absoluto. A cidade tinha um sistema político único, apesar de ser uma monarquia. O rei podia ser forçado a cometer suicídio se perdesse a confiança dos nobres. Oió foi uma das poucas cidades iorubás a ter um exército com cavalaria. Isso a tornou quase invencível por séculos. Muitas palavras e tradições de Oió chegaram ao Brasil. Termos como Alafim, rei, e Oba, chefe, são usados até hoje nos terreiros de candomblé. A nova cidade de Oió ainda existe na Nigéria. Chamada de Novo Oió, ela preserva a memória do antigo império e mantém tradições iorubás vivas. Oió nunca morreu. Oió pode ter caído, mas sua cultura continua viva. Suas histórias ecoam em rituais afro-brasileiros. Seus reis se tornaram mitos e suas tradições ainda influenciam milhões de pessoas no mundo todo. Agora eu te pergunto, você já conhecia a história de Oió? Se pudesse visitar a antiga cidade no auge do seu poder, o que mais gostaria de ver? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com quem precisa conhecer o verdadeiro legado africano.